Durante muito tempo, a Igreja Batista da Lagoinha foi vista como um dos maiores símbolos da fé evangélica no Brasil. Uma igreja que saiu de um grupo simples em Belo Horizonte para se tornar um verdadeiro fenômeno, com milhares de fiéis, influência internacional e um dos maiores ministérios de louvor da história. Só que nos últimos anos algo começou a mudar. Rachas dentro da própria família, mudanças no rumo da igreja, críticas sobre o que está sendo pregado e uma sequência de polêmicas que vão desde área VIP em culto e cobrança por batismo até envolvimento indireto e investigações milionárias, ligações com banco, fintech própria e até nome citado em esquemas pesados. E aí fica a pergunta, como que uma igreja que nasceu com foco na palavra acabou sendo associada a dinheiro, poder e escândalos? Será que isso é só uma fase ou a gente está vendo a queda de uma das maiores igrejas do país? Vamos entender o que está acontecendo com a igreja dos famosos aí no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A Igreja Batista da Lagoinha nasceu em 1957 no bairro da Lagoinha, em Belo Horizonte, e foi justamente dali que veio o nome que acabou ficando conhecido no Brasil inteiro. No começo, era só mais uma congregação protestante tradicional, bem alinhada à teologia batista clássica. Os cultos eram mais discretos, simples, focados na palavra bíblica e na organização da comunidade local ali da região. Mas a grande virada começou em 72, quando Márcio Valadão assumiu a liderança. A partir dali, ele passou a trazer elementos considerados mais carismáticos, a música ganhou um papel central, os discursos ficaram mais intensos emocionalmente e surgiu um foco maior na experiência pessoal com a fé, algo mais próximo do que a gente conhece como pentecostal. Com o passar das décadas, a Lagoinha deixou de ser uma igreja local e virou uma referência nacional, tanto na estética quanto na forma de conduzir os cultos e administrar a instituição. Para você ter uma ideia, saiu de cerca de 300 membros no início dos anos 70 para dezenas de milhares de fiéis, além de uma rede com centenas de templos espalhados pelo Brasil e até fora dele. Ao mesmo tempo, a igreja também foi se aproximando de ideias do neopentecostalismo, principalmente a chamada teologia da prosperidade. Essa visão defende que o fiel deve ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, com foco em conquistas materiais, felicidade aqui e agora, além, claro, da salvação espiritual. Essa mudança já fez muita gente torcer o nariz. E tudo bem, cada igreja tem a sua forma de seguir. O problema começa quando alguns líderes se perdem no caminho e passam a priorizar outras coisas que não a palavra de Deus. E aí a situação complica. Porque nesse ponto, muitas igrejas começam a ser vistas mais como empresas do que como espaços de fé e acabam perdendo a essência. Mas calma, já já a gente chega nas polêmicas envolvendo a Lagoinha. Um dos pilares do crescimento da igreja foi o Ministério de Louvor Diante do Trono, liderado por Ana Paula Valadão, filha mais velha de Márcio. Criado em 1997, o grupo rapidamente se transformou em um dos maiores projetos de música cristã da América Latina, com álbuns e eventos que ultrapassaram até o público evangélico. Muita gente conhece, por exemplo, o louvor Preciso de Ti, que virou praticamente um clássico, um daqueles hinos que até quem não é da igreja já ouviu alguma vez. Preciso de ti, Senhor. Assim, a Lagoinha acabou se tornando uma das maiores denominações do país, com pastores e nomes que ganharam muita influência no meio gospel, como a Ana Paula, Márcio e André, todos da família Valadão, além de outros pastores que também cresceram nas redes sociais, como André Fernandes. Só que nos últimos anos, a igreja passou a ser mais lembrada por suas disputas internas, picuinhas públicas e polêmicas, do que por realmente pregar a salvação para as pessoas. As polêmicas. Durante o processo de transição de liderança entre 2022 e 2023, quando Márcio Valadão deixou o comando depois de 5 décadas e passou a liderança para o seu filho André, rixas e diferenças de ideias começaram a ficar bem mais expostas. A chegada de André Valadão ao topo da hierarquia da Lagoinha veio acompanhada de algumas ressalvas.
Especialistas, fiéis e até membros da própria família passaram a apontar uma mudança no direcionamento teológico. Já fazia alguns anos que Ana Paula e o grupo Diante do Trono tinham se desligado da Lagoinha. E o racha ficou ainda mais evidente com a viralização de um vídeo antigo da irmã que voltou à tona após as últimas notícias envolvendo a igreja. Sem citar nomes, ela critica quem quer, abre aspas, mudar a igreja para fazer negócio maluco. Pastores e líderes indo aprender em igrejas que batizam 2.000 pessoas no mês por causa de coaching, por causa de reprogramação neurocerebral científica. Os CEOs do mundo que vêm ensinar como encantar a sua experiência ao entrar numa igreja. Luzes que piscam para te hipnotizar. O som de um teclado que não toca louvores, mas frequências que viciam o cérebro como dopamina, como droga. E tem gente achando que o culto foi uma grande bênção, confundindo a unção de Deus com um atalho do inferno. Tem igrejas fazendo associação com Mamon, pensando que é um parque de diversões que vai atrair as famílias e as crianças da sua cidade. Tem pipoca sendo vendida na porta para dar 500 mil reais por mês para um empresário. Tem franquia fazendo dinheiro. Eu quero denunciar aqui: não existe outra rocha. Não existe outra rocha. Eu não conheço, diz a palavra do Senhor. Não existe uma técnica humana que possa nascer um homem de novo. Não existe outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Eu desafio qualquer espírito a se levantar diante do trono. Além disso, Ana Paula também comentou sobre o uso de técnicas de coaching e discursos de reprogramação mental dentro dos cultos. Muita gente disse que essa fala poderia ter sido uma indireta para o próprio irmão, mas a verdade é que, infelizmente, a carapuça acaba servindo para várias outras denominações também. Mas focando de novo aí só na Lagoinha, na Igreja Lagoinha, uma coisa que deu muito o que falar aí foi a tal área VIP dentro da igreja. Só que a história envolvendo a unidade de Alphaville foi bem além disso. Sob a liderança de André Fernandes, a igreja de Alphaville acumulou uma dívida estimada em cerca de 27 milhões. As denúncias incluíam cobrança por batismo, venda de assentos VIP e até gastos pessoais elevados do pastor, o que acabou resultando na sua saída da denominação em 2025. Então vão dizer, a igreja tem área VIP. Aí eu recebo uma mensagem de uma pessoa de dentro da Globo e ele fala o seguinte: Fernandes, a segunda matéria mais lida de todo o Grupo Globo hoje é a matéria falando da tua igreja. Só perdeu para a matéria do Trump. Virão novas. Minha pergunta é: se o Neymar invade esse lugar, você acha que o culto continua normal? Todo mundo é maduro para conseguir cultuar sem querer pedir uma foto e importunar? Ou você acha, vamos ser sinceros, que vai ter um monte de gente querendo impedi-lo de cultuar, acessá-lo para tirar uma foto e entregar a palavra? Alguém comigo aqui? Eu tive no culto essa semana, eu fui só para receber. Eu queria ir no banheiro, não conseguia andar. E eu nem sou famoso. Mas dentro do ambiente evangélico, muita gente conhece, as pessoas vinham para dar testemunho, queriam tirar foto, queria que eu gravasse vídeo para o filho que estava em casa, queria que eu gravasse oração por alguém que estava doente. Eu não conseguia ir ao banheiro sem ter gente em cima, no meio do culto. Eu falava, gente, está no meio do culto. Agora não, tem gente, está no meio do culto. Uma liturgia sendo interrompida porque um pastor quer ir no banheiro. Vamos ser sinceros, gente. Sem hipocrisia. A gente tem que saber se portar nos lugares que o Senhor nos colocou. Essa fala dele tentando justificar a área VIP é bem lamentável. Eu queria saber em que momento Jesus disse que deveria existir área especial para alguém. Isso sem entrar nas outras questões envolvendo dinheiro. Primeira coisa que eu queria compartilhar, gente, e trazer clareza e lucidez. A gente nunca cobrou para batizar ninguém, mas é uma das coisas que a gente tem sido atacado. Talvez por um texto mal escrito, até daria margem para isso. Agora a gente tem uma camisa que as pessoas usam no batismo e um valor simbólico que ajuda em toda a estrutura do batismo. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Todos que irão se batizar precisam realizar o check-in para retirada da camiseta e pulseira do batismo. Sem camiseta ou pulseira você não irá se batizar. Tá? E para não dizer que eu estou mentindo, olha aqui, ó, valor de R$80, cartão ou Pix, endereço da igreja aqui. Então, não, a gente não vai parar, não, a gente não vai diminuir, não, a gente não vai recuar, não, a gente não vai diminuir a excelência com que a gente faz, porque a gente sabe para quem a gente faz. E que os críticos continuem falando, porque você só pode dar o que você tem. Beijo!
Cobrar por batismo é complicado, né? Chega a ser triste até. O André Fernandes acabou deixando a igreja e o Valadão chegou até a publicar um vídeo pedindo desculpas por algumas coisas que estavam acontecendo lá em Alphaville, incluindo a área VIP, que hoje já não existe mais. Pergunta, vi que teve mudança em Alpha. A área VIP vai continuar? Gente, a polêmica da área VIP foi um desentendimento muito grande. Muita gente, inclusive, aproveitou para surfar em cima dessa parada de área VIP, né? Mas eu posso te afirmar que assim como não tivemos e não temos em Orlando área VIP, nas Lagoinhas a gente não terá área VIP. Todo membro da igreja é igual perante o Senhor. E é assim que a gente vai continuar seguindo na igreja. Agora, toda igreja e local de evento, existem assentos que você reserva. Por exemplo, eu e a Cassiane, às vezes a gente tem pessoas que a gente convida, o pastor da igreja, né? O pessoal tem convidados, e aí tem assentos reservados para um casal, 10 pessoas, às vezes 20, 30, sei lá, você tem pessoas que você convida e está guardando lugar ali, pessoas que são conhecidas, que você está dirigindo o culto. Nada além do normal. Mas área VIP, nem pensar. Mas as polêmicas não pararam por aí. O nome da igreja acabou sendo ligado até o caso do Vorcaro, do Banco Master, e também a questões envolvendo o INSS. Em 2026, a igreja foi associada a investigações federais sobre o banco e possíveis esquemas de lavagem de dinheiro relacionados à fraude do INSS. O pastor voluntário Fabiano Zetel foi preso sob suspeita de atuar como operador financeiro do esquema. Ele, que é cunhado do Vorcaro, era apontado como operador do banqueiro e teria repassado cerca de 40,9 milhões de reais para a Igreja Batista da Lagoinha do bairro Belvedere, lá em Belo Horizonte, onde atuava como pastor entre outubro de 2024 e janeiro deste ano. Ao todo, foram realizadas 54 transferências para a igreja, onde Zetel atuava como pastor voluntário e presidente. Segundo registros da Receita Federal, os valores desses repasses variavam entre R$200 mil e até 8 milhões de reais por mês. Zetel acabou se afastando da instituição em novembro do ano passado, quando foi deflagrada a Operação Compliance Zero contra o Banco Master. Mas, depois da prisão dele, assim como a de Vorcaro, não restou muita alternativa para a denominação tentar se desvincular do escândalo, a não ser encerrar a unidade Lagoinha Belvedere, onde ele era o líder. Pois é, o Fabiano Zetel e o Daniel Vorcaro foram presos. Eles foram presos na sede da Polícia Federal de São Paulo. O Fabiano Zetel, como a gente sabe, pastor da Igreja Batista da Lagoinha aqui de Belo Horizonte, ele era um dos alvos aí da nova fase da Operação Compliance Zero. Ele se entregou lá em São Paulo. De acordo com a PF, o esquema financeiro envolve a venda de títulos de crédito do Banco Master e essa fraude pode somar aí quase 17 milhões de reais. Nessa etapa da ação, os policiais investigam crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos eletrônicos de pessoas consideradas adversárias desse grupo suspeito aí e também ligadas ao mineiro Daniel Vorcaro, cunhado de Zetel. As investigações tiveram apoio do Banco Central. Outro ponto que também deu muito o que falar foi o fato de André Valadão ter criado uma fintech própria, a Clava Forte Bank, que acabou entrando na mira da CPMI do INSS após suspeitas de movimentações atípicas e possíveis ligações com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Antes mesmo disso, muita gente já tinha achado estranho. Afinal, um banco ligado a uma igreja não pega muito bem, não é? A fintech, fundada em 2024, oferece serviços como cartões, seguros e financiamentos. O projeto tem como objetivo o chamado financiamento do reino e acabou recebendo críticas justamente por misturar atividades religiosas com produtos financeiros. Nesse mesmo mês, o ministro Flávio Dino deu um prazo para que o senador Carlos Viana explicasse o envio de cerca de 3,6 milhões de reais em emendas para uma fundação ligada à Lagoinha. Além disso, ele também passou a ser acusado de tentar aliviar a situação da igreja dentro das investigações. Na última segunda-feira, a coluna Tasso Lohan trouxe que o Carlos Viana, senador que preside a CPMI do INSS, enviou 3 milhões e 600 mil reais em emendas parlamentares a uma fundação da Igreja Batista da Lagoinha, do pastor André Valadão. E lembrou bem que Viana tem atuado para blindar a igreja na comissão. E como é do bom jornalismo, a matéria já trouxe consequências. Na manhã de hoje, o ministro Flávio Dino, do STF, cobrou explicações do senador sobre esses repasses. A Igreja Batista da Lagoinha tem aparecido em diversas notícias desde o estouro do caso Master, já que o cunhado de Daniel Vorcaro, que é dono do banco, era pastor em uma das unidades dela. O cunhado é Fabiano Zetel, ele estava à frente da unidade de Belvedere da igreja, mas ela foi fechada no último domingo. A gente estava ali investigando um pouco sobre as emendas parlamentares do senador Carlos Viana e a gente descobriu esse repasse ali, que na verdade ele envia o dinheiro para a Prefeitura de Belo Horizonte, que já carimbado ali como destino à Fundação Oasis, né? A Fundação Oasis, ela não é ligada à Lagoinha, ela é da Lagoinha, ela é uma fundação, um braço da Igreja Lagoinha,
que atua ali em projetos sociais desde 1995, ou seja, tem mais de 30 anos, né, se não me falei as matemáticas da minha cabeça, os meus cálculos. Então, uma fundação ali que está umbilicamente ligada a essa igreja e que ele acabou mandando esse dinheiro. Ele tem reforçado, ele falou no Roda Viva, tem dado algumas entrevistas sobre esses repasses, ele tem reforçado que essa emenda foi enviada em 2019. Uma delas sim, mas a gente identificou outras enviadas em 2023 e em 2025 para a Fundação Asis de Capim Branco, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Ou seja, é algo que tem sido recorrente, que ele tem enviado para lá, e chama a atenção isso justamente porque a oposição tem batido nesse ponto sob a acusação de que o Carlos Viana tem blindado a igreja da Lagoinha e alguns membros da igreja justamente das investigações da CPMI e do INSS. Enfim, esses são só alguns dos escândalos e polêmicas em que a igreja da Lagoinha acabou se envolvendo nos últimos anos. Se você for pesquisar mais a fundo, provavelmente vai encontrar ainda mais coisa. Bom, quem sou eu para sair julgando e dizendo que todo mundo ali é criminoso? Mas também não dá para afirmar que eles estão sendo apenas perseguidos, como o André Valadão costuma dizer. O ideal é que tudo seja investigado com seriedade e que, se houver culpados, que sejam punidos de forma exemplar. Porque o que realmente revolta é ver gente usando a palavra de Deus para tirar algum tipo de vantagem. Quem faz isso, sinceramente, merece arder nas chamas do inferno.